Olá, pessoal. Eu sou a professora Camille, sou professora de Educação Física e o tema da nossa aula de hoje são os princípios da fisiologia do exercício e as funções orgânicas. Para iniciar, eu vou apresentar para vocês esse termo, fisiologia. Ele vem do grego, physis significa natureza, função ou funcionamento, e logos significa palavra ou estudo. Então, o termo fisiologia, ele é o estudo da função ou do funcionamento, no nosso caso, do funcionamento do nosso corpo. Já o termo fisiologia do exercício, a fisiologia do exercício, ela é uma área do conhecimento que é derivada da fisiologia, que é a matéria-mãe, né? E é caracterizado pelo estudo dos efeitos agudos e crônicos do exercício físico sobre as estruturas e as funções dos sistemas do corpo humano. Ou seja, a fisiologia do exercício, ela estuda as funções do nosso corpo enquanto nós estamos praticando os exercícios e quais os efeitos desses exercícios nas nossas funções orgânicas. A fisiologia do exercício, ela tem 3 princípios. O primeiro deles é o princípio da individualidade. Não somos todos iguais, cada um tem o seu jeito e velocidade de se adaptar aos estímulos do treinamento. Basicamente, são os fatores hereditários que determinam a nossa resposta aos exercícios e, por essa razão, qualquer exercício deve levar em consideração as características daquela pessoa a quem ele é destinado e somente a ela. Ou seja, o princípio da individualidade diz que cada exercício deve ser colocado para uma pessoa diferente e não se deve esperar que elas tenham a mesma resposta, o mesmo estímulo, mas não a mesma resposta, porque nós somos todos diferentes. O segundo princípio é o princípio da especificidade. As adaptações ao treinamento, elas são extremamente ligadas ao volume, à intensidade e ao tipo de exercício realizado. Não se pode esperar ganho de resistência se você está treinando força. Por exemplo, nesse ponto, a prática deve estimular os sistemas fisiológicos que são fundamentais para a atividade, a fim de ser o mais específico possível ao seu objetivo. Ou seja, você precisa treinar uma coisa que seja para o objetivo que você quer. Por exemplo, se você quer ganhar força, você não vai sair correndo por aí porque esse objetivo é de resistência, tá? Então, esse é o princípio da especificidade. O terceiro é o princípio do desuso. Quando se para de treinar, é esperado que o condicionamento físico ele retorne ao nível de condicionamento necessário somente para tarefas de uso diário. Qualquer ganho em um programa de treinamento, ele vai ser perdido se não for feita uma manutenção adequada. Por isso, lembre-se, use-o ou perca-o. Esse princípio do desuso, ele quer dizer que se você tem uma rotina de exercício, se você tem uma rotina de treinamento e você para de seguir essa rotina ou você para de fazer esse exercício, você vai acabar perdendo, né, tudo aquilo que você já ganhou durante esse exercício. Então, se você faz algum exercício, alguma prática, ele tem que ser constante e não pode parar. A fisiologia do exercício, ela está ligada diretamente ao estudo das funções cardíacas, do sistema respiratório, da pressão arterial e do sistema muscular, que são os principais sistemas que nós utilizamos quando estamos praticando algum exercício. O sistema cardiovascular, ele tem como principais funções a liberação de oxigênio, né, para os tecidos e a remoção do gás carbônico, o transporte de hormônios, de glicoses, de oxigênio e de gás carbônico. O sistema é composto pelo coração, pelos vasos sanguíneos e pelo sangue. Como vocês podem ver aí nessa imagem, né, o coração, os vasos sanguíneos, as veias, as artérias e o sangue que está correndo dentro delas. O próximo sistema é o sistema respiratório, que ele não atua sozinho. O sistema cardiovascular age em conjunto com esse sistema respiratório para que seja possível captar, transportar e utilizar o oxigênio e remover o dióxido de carbono. Então, o sistema respiratório e o sistema cardiovascular, eles trabalham juntos para que, através da respiração, esse sistema e esses vasos sanguíneos possam captar esse oxigênio, né, e descartar esse gás carbônico. No sistema respiratório, nós temos a ventilação pulmonar, que é a nossa respiração, né, o movimento do ar para dentro e para fora dos nossos pulmões. Nós temos a difusão pulmonar, que é a troca do oxigênio
pelo gás carbônico entre os pulmões e o sangue. Nós temos o transporte, onde através do sangue são transportados o oxigênio e o gás carbônico para os tecidos do corpo. E nós temos a troca gasosa capilar, que é a troca de oxigênio e gás carbônico entre o sangue capilar e os tecidos dos metabolismos ativos. A pressão arterial. Quando o sangue é impulsionado, ele acaba exercendo certa força contra as paredes das artérias. Essa força é chamada de pressão arterial e ela pode ser definida como a pressão que o sangue em circulação exerce nas paredes das nossas artérias. E existem duas. A primeira delas é a pressão sistólica, né? Que é a pressão do sangue quando ele é bombeado para o corpo, é aquele valor maior. E a pressão diastólica, que representa a pressão no momento que o coração relaxa entre um batimento e outro, é o valor menor. Quando nós aferimos a nossa pressão arterial, ela sempre tem dois valores, né? Por exemplo, 12 por 8, a pressão está 12 por 8, quer dizer que o 12 é a pressão sistólica, né? Que é a pressão quando o sangue está sendo bombeado, e o 8 é a pressão diastólica, que é quando o coração está relaxado. E o sistema muscular. O sistema muscular ele é composto pelos diversos músculos do corpo humano. As várias funções do sistema neuromuscular são desempenhadas por três tipos de músculo. O músculo liso, ou não estriado, o músculo esquelético, ou músculo estriado, e o músculo cardíaco. Nós vamos conhecer esses três agora. O músculo liso ele é involuntário, ou seja, nós não temos controle consciente dele de forma direta. Esse tipo de músculo ele é encontrado na parede dos vasos sanguíneos e dos órgãos, como está aparecendo aí na imagem para vocês. O músculo cardíaco, como o nome já diz, ele só pode ser encontrado no coração. Assim como o músculo liso, ele também não se encontra sob o nosso controle consciente e ele é o único músculo que controla a si mesmo. E os músculos esqueléticos ou estriados são aqueles que conseguimos controlar. Eles são voluntários e somam em torno de 600 músculos pelo corpo. Os músculos esqueléticos são esses que propiciam a nossa locomoção, que fazem com que a gente se mova, com que a gente pratique exercício, com que a gente tenha uma locomoção, né? São os músculos que nós podemos controlar em todo o nosso corpo. E agora eu vou apresentar para vocês quais são as vantagens fisiológicas das atividades físicas, ou seja, como as nossas funções orgânicas elas podem melhorar quando nós praticamos alguma atividade física ou algum exercício físico. Com a atividade física, há o aumento da circulação colateral, do tamanho dos vasos, há um aumento da nossa eficiência cardíaca, do nosso retorno venoso, do conteúdo de oxigênio no nosso sangue, aumento também do volume sanguíneo, aumenta a nossa melhora da função tireoidiana, a produção de HCG, que é o nosso hormônio do crescimento, e aumenta também a nossa tolerância ao estresse, ou seja, com o exercício físico, nós aprendemos a ficar mais tranquilos e mais tolerantes. E também, com a atividade física, há uma diminuição da intolerância à glicose, né? Dos níveis de lipídio, há uma diminuição da obesidade, também da pressão arterial sistêmica. Como vocês sabem, a hipertensão ou o aumento da pressão, ela é um problema, né? Há também a diminuição da frequência cardíaca e da arritmia, da ação neurohormonal exagerada, do estresse psíquico, da depressão isquêmica e da manifestação clínica para o mesmo esforço. Ou seja, a partir do momento que você começa a ter uma rotina de práticas de exercícios físicos, né, o seu corpo ele começa a se adaptar com aqueles exercícios e aí você começa a não se sentir mais tão mal, você não começa a sentir mais dores, o seu sono começa a melhorar. Então, as práticas elas têm uma melhora fisiológica muito boa para o nosso corpo. Então, como hoje nós já aprendemos também muitas coisas, a gente vai fazer agora um exercíciozinho básico para saber sobre os nossos conhecimentos da nossa aula de hoje, saber se vocês realmente aprenderam o que nós estudamos hoje, tá? E o primeiro é, no corpo humano são encontrados 3 tipos diferentes de tecido muscular.
O único músculo que apresenta contração voluntária é o tipo, alternativa A, estriado cardíaco, alternativa B, estriado esquelético, alternativa C, estriado visceral, alternativa D, não estriado e alternativa E, não estriado cardíaco. Então, pessoal, de acordo com o que nós estudamos sobre os músculos, qual deles é o único que apresenta contração voluntária? Se você marcou a letra B, você acertou. O nosso único músculo que apresenta contração voluntária, como eu falei para vocês, é o músculo estriado ou esquelético, tá? É o único que nós podemos controlar, que nós podemos movimentar de acordo com o que nós queremos. O nosso segundo exercício. Na parede do estômago, no bíceps e nas paredes das artérias, encontramos tecidos musculares diferentes. Respectivamente, quais são eles? Alternativa A, dos tipos liso, estriado esquelético e liso. Alternativa B, dos tipos estriado esquelético, liso e liso. Alternativa B, ou alternativa C, dos tipos estriado esquelético e liso. D, dos tipos estriado esquelético e estriado esquelético. Alternativa E, liso, liso e liso. Então, pessoal, vocês vão olhar, né, as alternativas e vão comparar. Na parede do estômago, qual é o músculo que está presente na parede do estômago, que eu falei para vocês que está presente na parede da maioria dos nossos órgãos internos? E no bíceps, qual deles? E nas paredes das artérias? Então, pessoal, a resposta certa é a alternativa A. Na parede do estômago estão os músculos do tipo liso. Na parede no bíceps está o músculo estriado esquelético. E na parede das artérias está o músculo liso, tá? Então, a alternativa correta, letra A. Se você acertou, parabéns. Antes de encerrar nossa aula, pessoal, essa página que eu estou deixando aí para vocês são alguns links, né, de alguns estudos ou de alguns artigos que vocês podem ler para ter um pouco mais de conhecimento sobre o que nós estudamos na nossa aula de hoje, tá? Um link sobre biomedicina, da importância da fisiologia no dia a dia de cada um, tá? O segundo também fala sobre a fisiologia do exercício, que é o que nós estudamos hoje, tá? E esse terceiro link é o link da nossa plataforma Eduque, que é a plataforma da nossa Secretaria de Educação, onde vão estar disponibilizadas todas as aulas, né, que vocês estão assistindo aí pela TV e também alguns cursos. Então, vocês podem estar acessando essa plataforma. Caso você perca alguma aula, tá? Você pode acessar a plataforma e ver a aula que você perdeu ou a aula que você quer rever. Então, nós ficamos por aqui. Até a próxima aula, pessoal. Muito obrigada pela atenção.